Se vocês pudessem ir a qualquer lugar do mundo agora, para onde iriam? Ao topo do Monte Everest, às profundezas da Fossa das Marianas, ou talvez gostariam de explorar lugares misteriosos como as estações abandonadas da Antártida? Existem, de fato, locais no mundo que desafiam completamente as leis da natureza. Primeiro, eu iria a um lugar na Sibéria que tanto humanos quanto animais evitam, a cratera de Patonsky. Com uma altura de 40 metros e um diâmetro de 76 metros, a cratera parece estar cuidadosamente inserida na vegetação verde e brilhante. Descoberta há mais de 70 anos, a origem da cratera ainda é desconhecida pelos cientistas. Se a cratera tivesse sido formada pela queda de um meteoro, teríamos detectado restos e uma crosta de fusão, mas não há nenhum vestígio disso. Por outro lado, se testes nucleares secretos tivessem sido realizados na área, poderíamos detectar isso ao analisar a radiação de fundo. Em 2005, uma expedição foi enviada à cratera para responder essas perguntas, mas, infelizmente, o líder do projeto morreu subitamente a apenas 5 quilômetros do local, interrompendo a missão. Essa história apenas aumentou o mistério da cratera, levando a mais pesquisas nos anos seguintes. Cientistas apresentaram várias hipóteses. Alguns sugerem que a cratera foi criada pela queda de um objeto cilíndrico que comprimiu as rochas em uma profundidade de 100 a 300 metros. Outra teoria sugere que Patonsky ainda possui atividade vulcânica e está cheia de bolsões de gás metano. No entanto, não há provas concretas que suportem essas teorias, mantendo o mistério da região. Imagine-se caminhando sozinho no meio do deserto e seu telefone para de funcionar. Isso seria terrível, certo? E o que você pensaria de um lugar onde tudo vira pedra? Pode ser difícil de acreditar, mas na caverna Mother Shipton, em North Yorkshire, Inglaterra, tudo que entra em um poço de água dentro da caverna se petrifica em poucos meses. Como isso acontece? No século XVI, as pessoas acreditavam que a bruxa Mother Shipton tinha amaldiçoado o poço. O fato de a caverna parecer um crânio gigante vista de lado apenas aumentava o temor. No entanto, cientistas descobriram que a mágica do poço está nas altas concentrações de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio na água, que favorecem a formação de estalactites. Esse processo, na verdade, não é petrificação, mas a sobreposição de minerais sobre os objetos, como a formação de estalactites. Apesar dessa explicação científica, turistas do mundo inteiro continuam visitando a caverna para ver esse fenômeno natural único. Desde a década de 1930, moradores e pesquisadores tentam desvendar o mistério das luzes que aparecem no Vale de Esdalen, no norte da Noruega. Essas luzes, que podem ser brancas ou vermelhas, às vezes flutuam sobre o vale por longos períodos e outras vezes piscam constantemente ou deixam rastros no céu. O fenômeno é mais frequente no inverno, entre as 22 horas e 1 hora da madrugada. Em 1998, uma estação automática de medição foi instalada perto do vale, equipada com câmeras, radares e dispositivos para registrar parâmetros ambientais, funcionando 24 horas por dia. Apesar de registrar as luzes, a origem e a formação delas ainda são desconhecidas. Pesquisadores sugerem várias teorias, incluindo a possibilidade de que as luzes estejam relacionadas aos depósitos de escândio no vale. Segundo essa teoria, um processo de combustão envolvendo oxigênio, hidrogênio, titânio e outros elementos ainda não completamente compreendidos poderia estar ocorrendo. Outra hipótese é que as luzes são formadas por cristais microscópicos de cálcio presentes em plasma, produzidos por decaimentos e radiação ionizante. Além disso, alguns cientistas sugerem que as luzes de Esdalen podem ser resultado de um efeito piezoelétrico, onde a compressão ou distensão de cristais gera cargas elétricas. As rochas do vale contêm muitos cristais de quartzo, que poderiam gerar essas cargas elétricas. No entanto, até agora, não há provas que suportem essas teorias, e as luzes de Esdalen continuam sendo um dos fenômenos atmosféricos mais misteriosos da atualidade. Vamos agora para outro continente, especificamente para o estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Viajantes e pesquisadores tentam desvendar o mistério da cachoeira Devil's Kettle. No ponto onde o rio Brulé se divide, a água cai em um afloramento rochoso e desaparece em um redemoinho misterioso. Diversas tentativas foram feitas para rastrear o caminho da água, incluindo o uso de dispositivos GPS, bolas de ping-pong e tintas coloridas, mas nada funcionou. Tudo que entra no redemoinho é sugado e nunca mais visto.
Jeff Green, hidrólogo do Departamento de Recursos Naturais de Minnesota, chegou mais perto de resolver o mistério. Ele mediu o volume de água antes e depois da bifurcação do rio e descobriu que quase não havia diferença, sugerindo que a água retorna de alguma forma ao rio. No entanto, ele não conseguiu localizar o ponto de reaparecimento da água. Mesmo assim, os esforços de Green podem ajudar em futuras pesquisas. O Grande Buraco Azul está situado no Oceano Atlântico, perto da costa de Belize. Vista de cima, a formação lembra uma enorme mancha de tinta azul escura sobre a superfície turquesa do oceano. Essa vasta caverna subaquática apresenta uma coloração distinta devido à profundidade e composição da água em seu interior. Há 15 mil anos, no fim da última era do gelo, o nível do mar era 100 metros mais baixo do que atualmente. Com a elevação do nível do mar, cavernas de calcário foram gradualmente inundadas, o que resultou no colapso de seus tetos e na formação desse buraco circular. Só em 1931, quando o famoso explorador francês Jacques Cousteau desceu ao fundo do Grande Buraco Azul, foi confirmado que se tratava de uma formação natural, e não o esconderijo de segredos alienígenas ou antigas civilizações. Cousteau mediu sua profundidade, que alcança 124 metros. Mesmo mergulhadores experientes são orientados a não ultrapassar os 90 metros de profundidade devido à presença de uma camada de sulfeto de hidrogênio que torna a água tóxica. Curiosamente, ao pesquisar imagens do buraco de Mariana no Google, muitas vezes as pessoas acabam encontrando fotos do Grande Buraco Azul, embora o buraco de Mariana seja uma enorme fissura submarina localizada a milhares de quilômetros de distância. No Cazaquistão, há um lugar que os jornalistas chamam de Sleepy Hollow. Esta vila, conhecida como Kalashi, não possui plantas únicas ou maravilhas arquitetônicas. No entanto, ao chegar lá, você pode perder a memória, sentir-se doente, ter alucinações e até dormir por alguns dias. Isso não parece lógico, certo? Quando casos como esses começaram a se espalhar entre os moradores, a cidade entrou em alerta e iniciou investigações no ar, no solo e na água da vila. Dezenas de teorias sobre a alimentação dos moradores, doenças crônicas ou maus hábitos foram testadas, mas nenhuma se confirmou como causa da doença. Então, os cientistas voltaram sua atenção para as minas de urânio abandonadas próximas. Durante essas investigações, descobriram que o teor de radônio no ar havia aumentado, mas os especialistas concluíram que o radônio não poderia causar a doença do sono. Posteriormente, alguns pesquisadores focaram na água subterrânea e descobriram que todos os moradores bebiam água da mesma fonte. Byron Crape, professor de epidemiologia da Universidade Nazarbayev, começou a investigar o caso e sugeriu que poderia haver uma fábrica secreta de armas químicas próxima à vila. Segundo sua teoria, os trabalhadores da fábrica teriam descartado um barril contendo resíduos químicos em uma das minas de urânio inativas. Com o tempo, o barril poderia ter enferrujado e vazado, contaminando a água. Infelizmente, Crape ainda não conseguiu provar essa teoria, pois é muito arriscado entrar na mina, já que a área pode desabar a qualquer momento. Por outro lado, a explicação oficial para a doença do sono é que, devido aos depósitos de urânio, gases são liberados ocasionalmente da crosta terrestre, reduzindo o teor de oxigênio no ar enquanto aumentam os níveis de dióxido de carbono e monóxido de carbono. De fato, não houve um único caso de doença do sono em Kalashi nos últimos 7 anos, mas os cientistas ainda tentam resolver o mistério desse fenômeno. Agora estamos indo para a cidade de Piedmont, na Itália. Esta região é famosa não apenas por seus vinhos de qualidade e trufas, mas também por uma árvore única, localizada entre as cidades de Grana e Corso. O que isso significa? Trata-se de uma árvore formada pela união de duas espécies. Como você pode ver, uma cerejeira cresceu sobre uma amoreira. No entanto, ninguém sabe como a cerejeira conseguiu enraizar-se em uma posição tão peculiar. Uma teoria popular sugere que é possível para uma planta crescer sobre outra. Essas plantas são chamadas de epífitas e são comumente encontradas na natureza. Entre elas estão orquídeas, alguns tipos de abacaxi, samambaias e cactos. No entanto, as epífitas geralmente são pequenas e não vivem por muito tempo. A árvore dupla de Corso, ou Bialbero de Casorzo, desafia todas as expectativas sobre epífitas, pois é muito antiga e a cerejeira sozinha tem cerca de 5 metros de altura. Como uma árvore tão peculiar cresceu? Segundo uma teoria, um pássaro deixou cair um caroço de cereja sobre a amoreira.
Depois, a semente da cerejeira germinou lentamente descendo pelo tronco da amoreira até enraizar no solo. Surpreendentemente, as duas árvores têm coexistido muito bem por décadas. Ambas recebem água, luz solar, nutrientes e até espaço suficiente do solo. O deserto da Namíbia é repleto de parques nacionais com animais incríveis e as maiores dunas de areia do planeta. A região também possui características bastante misteriosas. Na Reserva Natural de Namib-Naukluft, há um fenômeno que intriga os cientistas há mais de 100 anos, os círculos mágicos. Toda a superfície do deserto, que se estende por mais de 2.000 quilômetros, está coberta por esses círculos misteriosos formados por grama. Observe esta imagem. O solo é circundado por grama em forma de círculo, mas não há grama no centro, e nenhum círculo se sobrepõe a outro. Além disso, esses círculos parecem estar vivos, surgindo e desaparecendo repentinamente. Os cientistas calcularam que o ciclo de vida dos círculos varia de 30 a 60 anos. Então, como surgiu essa história dos estranhos círculos no deserto? Atualmente, os cientistas têm duas teorias sobre a origem dos círculos mágicos. A primeira sugere que o fenômeno é causado por um tipo específico de cupim. Segundo essa teoria, os cupins se enterram na areia e danificam as raízes das plantas, permitindo que a água da chuva infiltre no solo arenoso, o que é necessário para manter a umidade dos cupins. Por fim, as plantas morrem em um círculo ao redor do ninho dos insetos. A segunda teoria afirma que os círculos mágicos são resultado de uma batalha entre as plantas pela umidade e os nutrientes do solo no ambiente árido do deserto. As plantas nessas áreas precisam se organizar e competir pelos recursos, posicionando-se de maneira a usar a água disponível de forma mais eficiente. No entanto, nenhuma das duas teorias explica completamente os círculos. Como explicar as longas gramíneas ao redor dos círculos? Ou, se tudo se resume ao comportamento das plantas, por que os círculos aparecem e desaparecem? E por que isso não acontece em outras regiões com condições semelhantes? Na verdade, um grupo de cientistas combinou as duas teorias, e o resultado foi bastante lógico. Eles modelaram áreas na Namíbia onde cupins e plantas interagem e começaram a estudar a partir daí. Mesmo assim, as discussões sobre o fenômeno continuam. Seja bem-vindo ao Vale Taylor, na Antártida. Nesta região não há neve, e ventos fortes, que chegam a 300 km por hora, varrem tudo em seu caminho. As cataratas de sangue estão localizadas exatamente aqui. Claro, essa cachoeira não é composta de sangue, mas porque a água não congela nesta área, onde a temperatura média anual é de -7 graus. E porque é vermelha? Em 2017, um grupo de pesquisadores usou radar de localização geográfica para descobrir uma lagoa de água salgada sob a cachoeira, explicando por que a água não congela. A água salgada congela a temperaturas mais baixas que a água doce. Além disso, descobriram micróbios na lagoa que se alimentam de sulfatos na água salgada e os transformam em sulfetos. Esses sulfetos reagem com o ferro dissolvido na água, provavelmente proveniente da superfície. Os cientistas procuraram partículas de ferro na água por anos, mas ainda não tiveram sucesso. No entanto, em 2023, ocorreu um avanço significativo. Uma equipe de cientistas liderada por Ken Levy, da Universidade Johns Hopkins, identificou nanocristais compostos de ferro, silício, cálcio, alumínio e outros elementos químicos. Os pesquisadores concluíram que o ferro nos nanocristais, ao se ligar ao oxigênio, torna a água derretida vermelha, e a alta concentração de ferro, cloro, magnésio e sódio faz com que a cachoeira tenha tonalidades amarelas e laranjas. Parece que estamos mais perto de resolver esse mistério. Mesmo assim, muitos mistérios semelhantes ainda existem em nosso mundo. O que você acha dessas áreas? Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.